Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na live número 48. Hoje é quarta-feira para segunda-feira, porque ontem foi feriado. E vamos lá, mais uma live, mais um bate-papo. E hoje eu quero refletir com vocês sobre ganhos secundários. O que seria esses ganhos secundários? O que dificulta, na verdade, a mudança emocional ou de um padrão comportamental são os ganhos secundários. Por exemplo, olha só um padrão que é instalado na nossa mente desde quando a gente era pequeno. Quando a gente caía, quando a gente se machucava na nossa infância, o que acontecia? Nossos pais nos davam muita atenção, nós era totalmente paparicado naquela situação de dor. E por várias vezes isso, pela repetição desses acontecimentos, por exemplo, caía de bicicleta, os pais davam atenção, passavam a mão na cabeça, coitadinho, que dó. Inconscientemente o nosso cérebro, por conta própria, ele entende que quando eu estou em dor, eu recebo atenção, eu recebo carinho, eu recebo amor. Quando nós ficávamos doentes, quando a gente era pequeno, quando a gente era criança, o que acontecia? A gente não recebia mais visitas do que o normal? Aí vinham os parentes visitar. Inconscientemente o nosso cérebro entende que nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, você recebia carinho, atenção, amor. Provavelmente você, depois de adulto, já deve ter percebido quando algum adulto está doente, ele também recebe carinho, atenção, ele recebe ligações, ele recebe parentes e inconscientemente isso é gravado em nosso cérebro. E tem pessoas que demoram um pouco mais para sair da doença, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de ter aquele impulso mais positivo na vida, justamente porque inconsciente está instalado um drive, está instalado que quando ele está em dor, ele recebe carinho, atenção e amor. E todo mundo quer receber carinho, atenção e amor. Só que eles ficam naquele padrão, aquele padrão de dor. Eles não conseguem ter aquela atitude de mudança, eles não conseguem nem ser positivo para tentar mudar aquela situação. Porque inconscientemente tem um padrão invisível moldando a sua vida. É a mesma coisa que você colocar um CD. Agora já é pendrive, mas vamos imaginar um CD. Imagina um CD. Você coloca um CD no rádio, toca. Por que ele não toca outras músicas? Porque tem um padrão invisível gravado nesse CD. E não adianta você pegar um novo CD e colocar por cima desse CD, porque vai estragar o rádio. Enquanto não mudar aquele CD, tirar ele fora, ejetar o disco, riscar ele, e aí sim trocar o CD e colocar novas músicas, não adianta nada você simplesmente colocar outro CD por cima, porque tem um padrão invisível moldando a sua vida. E esses ganhos secundários, eles não permitem que você mude. Eles não permitem a sua mudança, porque no fundo você tem ganhos secundários em continuar com esse mesmo padrão emocional, com esse mesmo padrão comportamental. É isso que eu quero que você reflita hoje. Que ganhos secundários você está tendo de repetir os mesmos padrões de 2020, achando que em 2021 você vai tocar uma nova música, achando que em 2020 você vai conseguir mudar. Que padrão você está repetindo por ter ganhos secundários? Talvez você viva num padrão negativo de mentalidade, justamente porque esse padrão negativo de vitimismo, você ganha a atenção das pessoas. E geralmente esses padrões são inconscientes. Olha só, você já parou para pensar
Agora, em quantos ganhos secundários você tem num padrão comportamental que está dificultando que você mude? Tem pessoas que usam álcool, que usam drogas, que usam vários tipos de meios externos justamente para tentar afogar esse buraco emocional. E não conseguem resolver e continuam nesse padrão. Ou é porque se juntam a pessoas que lhe dão atenção quando ele está nesse padrão. Aí ele não consegue se separar dessas pessoas. Porém, esse padrão comportamental está te prejudicando. E perceba que você recebe muito mais atenção quando está em dor, quando está doente. Só que isso te atrapalha no crescimento. Geralmente, a gente foi condicionado a ficar em dor. Existe um condicionamento aí, está gravado, é invisível, está no CD. Esse padrão. E isso te prejudica no seu crescimento. E agora é hora de mudar este padrão. Mas como? Riscando o CD antigo, substituindo por um novo. Só que o que você tem que entender? Quando você começa a crescer na vida, quando você está bem, você recebe menos atenção, as pessoas não focam em você. Às vezes você se torna até uma pessoa chata. Se você diz que está tudo bem na sua vida, as pessoas ficam até meio incomodadas com isso. Porque no fundo, eles também têm ganhos secundários em ficar reclamando, em se auto-sabotando. Só que esses padrões estão ferrando a nossa vida. A primeira coisa, então, que a gente tem que refletir é descobrir esses ganhos secundários. Que ganho eu estou tendo em continuar com esse padrão e o que ele está afetando na minha vida. Se eu mudar esse padrão, se eu substituí-lo, se eu evitá-lo, eu começo a criar uma nova neuroassociação. Quando eu começo a evitar um padrão antigo, forçar, evitar e substituir por outro padrão melhor, eu começo a criar uma nova neuroassociação. Essa neuroassociação, se eu repetir várias vezes, eu consigo mudar esse padrão. A repetição, na verdade, ela é a mãe da excelência em várias coisas. A repetição, ela vai fazer você ou ficar no padrão antigo ou você evoluir. Com a repetição, o que você poderia mudar na sua vida? O hábito de ler, por exemplo. Se eu repetisse a leitura frequentemente, se eu não consigo ler um capítulo inteiro, ler uma única frase, mas conseguir repetir isso diariamente, isso vai gerando uma nova sinapse neural, isso vai gerando um caminho totalmente irresistível. E quando você percebe, você já está habituado a fazer isso. Olha só, um pesquisador, para nós entender mais sobre o condicionamento, sobre esses padrões, um pesquisador mexia um dedo de um macaco para frente e para trás, centenas de vezes. Após ter parado de fazer isso, depois de ter repetido várias vezes, o macaco em certa hora do dia começava a mexer o dedo. Mesmo não sendo pressionado por ninguém para fazer, ele continuava mexendo o dedo. Por quê? Se instalou um caminho nervoso. Um caminho nervoso foi instalado pela repetição. Perceba que quando chega a nível inconsciente, você repete aquele padrão sem perceber. Que benefício você teria se você conseguisse repetir um padrão muito positivo na sua vida? Seja o hábito da leitura, seja o hábito da meditação, seja o hábito de praticar a empatia, seja o hábito de se abraçar diariamente, seja o hábito de agradecer. Que benefício você teria em repetir um padrão mais positivo? Será que a sua vida não ia mudar? Será que 2021 não será totalmente diferente?
Mas para que isso aconteça, você vai ter que descobrir os ganhos secundários de você repetir os mesmos padrões de anos atrás. Você tem ganhos aí. Até mesmo a depressão tem ganhos. Inconscientemente, a pessoa não consegue se libertar daquela depressão porque ela está tendo ganhos. Ela recebe atenção quando ela está totalmente para baixo. Então entra num ciclo vicioso de entrar em dor para receber amor. Só que tem várias outras formas de receber amor. Tem muitas outras formas positivas de receber amor. Só que por não saberem, por não conhecerem sobre esses ganhos secundários, as pessoas ficam totalmente amarradas por esses ganhos. Aí fica muito difícil acontecer a mudança na pessoa. Até porque tem outras coisas que impedem a mudança. Por exemplo, se uma pessoa que está em depressão decidir hoje, com ajuda, um auxílio de alguém, por exemplo, eu decido ser o melhor que eu posso ser. Hoje, quando a pessoa decidir ser o melhor que pode ser, ela arrebenta aquele padrão de depressão e automaticamente, quando ela sai da dor, quando ela entra para um padrão mais positivo, ela deixa de receber atenção, deixa de receber amor. As pessoas se afastam das pessoas que estão crescendo. E é muito fácil o cérebro querer voltar para aquele padrão de depressão, aquele padrão de dor, para receber amor e atenção. Perceba que é um ciclo vicioso de entrar em dor para receber amor e atenção. Pessoas de sucesso não recebem atenção. Pessoas que estão crescendo, pessoas que são felizes, recebem bem menos atenção. Por quê? Desde pequeno, quando a gente caía, nossos pais nos davam atenção e amor. Quando a gente estava doente, a gente recebia visitas de parentes, ganhava atenção, amor, carinho. E inconscientemente o seu cérebro faz isso por você. Ele quer te afastar da dor. No mesmo tempo, ele quer mostrar dor para as pessoas para que você receba amor e atenção. Principalmente se sua autoestima estiver baixa. A todo momento, se sua autoestima estiver baixa, você quer passar dor, você quer passar para as pessoas que você está enfrentando problemas para receber amor e atenção. Deixa eu te contar uma coisa aí. Primeiro, você já é amado pelo seu Criador. Você já é amado. Independente de quem você é amado. E o amor lança fora todo medo. E sem medo, a coragem nasce em você. Olha só, tem uma frase de Tony Robbins que é a seguinte: a coragem não utilizada diminui. O empenho não exercitado desaparece. E a paixão não manifestada se dissipa. Repetir de novo a frase. A coragem não utilizada diminui. O empenho não exercitado desaparece. E a paixão não manifestada se dissipa. A gente perde muito em não utilizar os recursos que temos. A gente perde muito em não neuroassociar coisas positivas, em não quebrar padrões antigos para mudança. E geralmente isso acontece inconscientemente. Muitas pessoas, infelizmente, por não saber desses recursos, entram em dor para receber amor e atenção. Igual quando a gente era criança, a gente ficava doente, vinha parentes, vinha um monte de gente, vinha aglomeração na nossa casa, nos dá atenção e amor. Quando a gente estava doente. Quando a gente está bem, as pessoas se afastam. O seu cérebro sempre te puxa para os ganhos secundários, sem você perceber. E quando você percebe, você está em dor, você está doente. Tem pessoas que não conseguem se livrar da doença mais rápido porque, no fundo, inconscientemente, o cérebro sabe que está tendo ganhos em ficar naquele estado. E o padrão se repete na fase adulta. E as pessoas continuam resmungando, continuam reclamando justamente para receber amor e atenção. Olha só que doido que é isso. Quais os ganhos secundários você está tendo de repetir os mesmos padrões de 2020, por exemplo?
E quais são os ganhos que você poderia ter, ganhos positivos, se você arrebentasse os padrões antigos simplesmente evitando? Se você resmungava, agora você quer agradecer, você vai se esforçar para agradecer. Mas perceba que pessoas de sucesso, pessoas que estão crescendo, pessoas que são felizes, não recebem atenção. Se você quer entender isso, poste alguma desgraça hoje na sua rede social. Se você postar uma desgraça na sua rede social, por exemplo, furou o pneu do meu carro. Se você postar isso, um monte de gente, ai caramba, furou, precisa de ajuda e tal. Agora poste que você está bem, poste que você levantou entusiasmado hoje para vencer na vida. Não vai ter um comentário. Mas se você postar uma desgraça hoje, vai chover de comentário. Isso é um padrão instalado nas pessoas. Sem querer, inconscientemente, as pessoas entram em dor para receber atenção e amor. Provavelmente você já viu muitas pessoas dizendo hoje o dia tá ruim, ou postando nas redes sociais as suas tristezas, suas lamentações. No fundo, elas querem atenção e amor. Está na hora de romper esses padrões para você realmente desfrutar um pouco mais da vida. Que emoções mais ricas você poderia utilizar hoje? Que emoções mais poderosas você poderia utilizar que a sua vida enriquecesse mais hoje? Porque esses recursos, sim, quando a gente entende isso, a gente pode mudar toda a nossa vida num piscar de olhos. Então, para você começar a dominar a sua mente, começar a dominar o seu cérebro, hoje mesmo já busque um novo caminho, uma nova rota para você ir ao trabalho, justamente para quebrar esses padrões de repetição. Esses padrões de repetição se tornam um hábito e esse hábito acaba moldando a sua vida. Existe um padrão invisível amarrado a você que precisa ser substituído por um padrão melhor. Por hoje, pessoal, era isso. Se esse vídeo fez sentido para você, marca alguém, curta, compartilha. Por que eu peço todo dia isso para vocês? Quando vocês participam, quando vocês curtem, quando vocês comentam, isso faz você absorver mais o conteúdo, faz você entrar em tarefa, faz você refletir, e isso vai fazer você aprender um pouco mais e vai fazer você evoluir também. Você vai participar, não somente ouvir, mas participar das tarefas. E isso faz toda a diferença. Tá bom? Grande abraço, gente. Uma ótima quarta-feira. Faça uma ótima quarta-feira, porque você pode. E o poder já está com você. Até mais.